Bom dia, paz do Senhor Jesus. Grata a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer aos inscritos, que continuem olhando os meus vídeos, dando um joinha, dando like. Quero agradecer a cada um que se inscreveu no meu canal. Que Deus venha abençoar suas vidas com ricas bênçãos dos céus. Quero pedir àqueles que não se inscreveu ainda, mas têm visto os meus vídeos, se inscreva, né? Compartilhe também, né? Que Deus venha abençoar a sua vida. E nessa manhã o Senhor me dá uma palavra. O Senhor me dá uma palavra, o Senhor falou comigo nesta manhã, né? E eu quero compartilhar com cada um, né? Tudo que Deus tem falado nesta manhã, o meu coração, tudo que Deus tem colocado nesta manhã, o meu coração. Eu quero ler uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração através desses 2 versículos, né? O Senhor tem dito que se o povo que chama por Ele, né, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, Ele perdoa os pecados, né? O Senhor é riquíssimo em misericórdia, né? Mas nós precisamos nos humilhar na presença dEle. Nós precisamos buscar a face dEle, né? Muitas das vezes a gente se encontra diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, passando por provas no deserto, né? No deserto. E o Senhor, Ele permite que nós entremos no deserto para nos provar, né? Ele permitiu que o povo de Israel passasse 40 anos rodeando ali no deserto. E Ele é o mesmo. Ele faz do mesmo jeito com cada um de nós, né? Se necessitarmos de passar pelo deserto, o Senhor nos coloca no deserto. E é no deserto que nós precisamos buscar a presença do Senhor, orar, se humilhar, se converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, para que o Senhor venha ouvir a nossa oração, né? Como diz a palavra dele, e ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E ele diz, e sararei a sua terra. O que é a sua terra? É a dificuldade. É a dificuldade que a pessoa está passando. Pessoas, né? Pessoas aqui que estão me ouvindo, né? Que vai ouvir, que estão ouvindo esse vídeo, que está em situações que não vê saída. Não vê saída, não tem saída. Se vê sem saída para lado nenhum. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Mas é nesse momento que Deus age. É quando a gente procura uma saída e não encontra.
porque a saída está com Ele, né? Quando nós procuramos uma saída, uma solução para a nossa vida e não vemos, muitas das vezes esquecemos que tem um Deus que tem a saída. Ei, para Deus não é nada. Ele tem a saída para seu problema. Ele tem a saída para a sua dificuldade. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Mas talvez você não está confiando, você não acredita que Deus tem todo esse poder. Mas Ele tem. Faça como diz a palavra dele. Se orar, se converter dos maus caminhos, né? Se humilhar, né? Buscar a face do Senhor. Aleluia. Então o Senhor ouvirá. Mas ele diz assim: se o meu povo se humilhar, aleluia, glória a Deus, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Então tem uma palavra aqui que me chama muita atenção: se converter dos maus caminhos. Não adianta orar, buscar, se humilhar e não se converter dos seus maus caminhos. Ele diz que ouvirá, sarará a sua terra. Mas também você tem que se converter dos seus maus caminhos. Você tem que abandonar o seu eu. Você tem que abandonar as coisas que não agradam ao Senhor. Precisa ser obediente. Precisa praticar a obediência. Precisa de renúncia. Renuncia ao pecado. Renuncia para você ver se Deus não vai ouvir e não vai dar solução para os seus problemas. No 15 diz assim: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas antes ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aí eu virei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados. Porque o Senhor, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados todos os dias. Se nós estivermos prontos a renunciar ao pecado, a se entregar totalmente a Cristo, Ele está pronto a nos perdoar e sarar a nossa terra e ouvir a nossa oração. Mas tem que ter renúncia. Não adianta buscar, orar e não ter renúncia, porque a palavra do Senhor diz que tem que ter tudo isso para Ele ouvir, para Ele sarar a sua terra, para Ele ouvir a sua oração. Então não adianta, tem que se converter se quiseres mudança, se quiseres solução para o seu problema, tem que ter renúncia. Amém? Tem que ter renúncia.